Olá, galera da Arsenal Brasil. Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar vocês que as renovações da anuidade da torcida, né, da sociedade da torcida estão abertas. Tem vários planos de 40 a 160 reais pagos pela anuidade inteira. E você pode ganhar coisas muito legais, dependendo do plano que você colocar, como essa camisa aqui que é do ano passado. Eu tenho a coleção toda aqui. Elas são bem boas. E... enfim, fazer parte da torcida não é só quando você tem a oportunidade de comprar ingresso, né? Porque você pode participar do bolão e aí, dependendo do grupo de pessoas, a gente pode até você ganhando e indo para Londres tudo na faixa. Mas além disso, eu acho que é legal para apoiar o projeto mesmo, porque apesar de a gente não ganhar nada fazendo isso, não é barato manter site, essas coisas, enfim, tudo isso custa dinheiro e é ótimo que vocês possam contribuir para isso. Falando sobre as notícias do dia, hoje o assunto do dia é banco de reservas. Primeiramente, queria falar que amanhã, quinta-feira, o Arsenal reserva, né? O Arsenal Reserves vai jogar contra o Boreham Wood, que é o lugar onde o time feminino e o próprio time da base arrenda o campo, né? E parte do acordo desse arrendamento é ter um amistoso anual com o Arsenal. E aí geralmente o Arsenal manda o time B, porque enfim, o time A está em compromissos comerciais mais atraentes. E o site anunciou hoje mais cedo que teremos um time muito forte nesse jogo do Reserves, onde Jenkinson, Debuchy e Gibbs estarão. O Adelaide também estará, e é bom lembrar que o Adelaide não foi para a turnê. E eles também prometeram alguns jogadores que foram para a turnê. Eu presumo que a gente esteja falando talvez do Reiss Nelson, ou, sabe, dos mais novinhos que foram. Apesar do Reiss Nelson ter jogado bem na pré-temporada. Isso foi, assim, me surpreendeu um pouco por dois motivos. Um, porque já que vai essa turma toda da barca que tá para ir embora tá jogando esse jogo, por que o Lucas Pérez não tá? Será que ele vai ser usado na Emirates Cup por algum problema de elenco, ou porque pelas coisas que ele falou de estar se sentindo traído e quer logo sair do Arsenal e não quer mais saber porque foi sacaneado pelo Wenger por ter tido o seu número retirado sem que tenham avisado a ele, o que é uma coisa que me parece bem estranha do Wenger, mas por outro lado, enfim, nunca se sabe. Ou ele foi cortado de vez de todos os planos e alijado do clube, ou ele, né, pode jogar na Emirates Cup, né? Tem que ver se as críticas, se o chilique dele fez ele cair para cima ou cair para baixo, como diz o outro. Isso também é interessante saber para o final de semana. No final de semana teremos a Emirates Cup, serão 2 jogos, né? Um no sábado e um no domingo. E obviamente o time será bastante mudado de um para o outro, porque um dia de descanso e tudo mais. E você tem que lembrar que esse pessoal, eles não se preparam para os jogos na pré-temporada, né? Eles treinam normalmente em 2 períodos na sexta, jogam no sábado e jogam no domingo. E às vezes até treinam, dependendo do número de minutos que eles estão esperados a estar envolvidos no jogo, eles até treinam antes do jogo ou depois do jogo, dependendo da situação. Então, assim, apesar de fisicamente o time não vai estar como estaria num jogo oficial, eu espero ver um pouco mais de organização e de senso do que o que a gente vai fazer na temporada. Porque até agora a gente viu times bastante aleatórios, assim, mais para completar. E, bom, isso traz ao tema final do videozinho, que é justamente falar sobre o banco de reserva e sobre a falta de, não só pela falta de confiabilidade do nosso banco de reserva, mas também pela falta de uso do nosso banco de reserva. Não sei se vocês já repararam, a gente tem um monte de jogador que joga muito pouco durante a temporada. O próprio Lucas Pérez foi um exemplo disso, mas em temporadas passadas, Joe Campbell, nessa última temporada o próprio Nene jogou pouco. Na zaga a gente viu mais alternância, principalmente por causa das lesões, mas quando não estavam lesionados era Koscielny, Mustafi, Koscielny, Mustafi, Koscielny, Mustafi por meses a fio. Até na lateral, quando o Wenger tinha um queridinho no banco, que era o Gibbs, ele usou o Gibbs bem pontualmente na temporada, acho que o Gibbs fez 10 jogos, se muito. E essa falta de rotação, eu acho que gera 2 problemas no clube. O primeiro é que isso desvaloriza demais os jogadores, porque eles têm muito pouco exposição e quem é um comprador presume que o cara tá largado, que não tem interesse profissional, que o cara não disputa posição, que ele é incapaz no treino de mostrar que ele é capaz de jogar, etc. Acho que isso desvaloriza muito os jogadores que a gente tem. E por outro lado, isso cansa demais o time titular. E a gente tem esse hábito de chegar em janeiro com todo mundo destruído, e tem 2, 3 jogos seguidos na semana e joga todo mundo, e é isso aí. Até a gente leva o time para Ludogorets
para jogar com o time completo, enfim. Temos problemas no banco de reserva por esses dois motivos, e o que acaba que a maioria dos jogadores estão em fim de contrato. A gente tem um monte de jogador em fim de contrato, porque não tem como vender os caras. E como o Tim Stillman fala muito bem, ele tem a impressão de que o Wenger odeia contratar jogador, porque ele odeia lidar com a gente, ele odeia lidar com isso tudo. Então ele procura segurar os jogadores ao máximo, e ele perde a hora de vender certos atletas, e acabam desvalorizando, e depois eles viram um problema pra gente, na nossa folha salarial, e também na própria composição do elenco. Então esses fatores me incomodam bastante no Arsenal, e pelo andar da carruagem, esses problemas não serão resolvidos nessa janela. Você vê que o Arsenal, eu não acho que a gente devia aceitar qualquer coisa pelos jogadores e só se livrar deles, porque tem jogadores ali que, apesar de não serem úteis pra gente, tem um valor de mercado razoável. O Gibbs não vale 1 milhão de libras, não vai aceitar qualquer coisa por ele, e é óbvio que os outros clubes, sabendo que a gente tem uma grande quantidade de jogadores a serem vendidos de uma vez, vão tentar forçar o preço, digamos assim. E também faz parte do nosso trabalho achar um meio termo ali. Mas, por outro lado, me impressiona como a gente tá vendendo pouco. Eu esperava já ver pelo menos umas 2 ou 3 saídas a essa altura do campeonato, lembrando que falta um pouco menos de um mês para o começo da Premier League. Mas assim, ao mesmo tempo que a gente não vê as saídas, a gente também... as saídas não parecem estar tipo assim, o pessoal não está saindo porque a gente está mais focado em contratar, porque a gente tem um plano, a gente precisa daquele... Não, me parece que o plano acabou quando a gente contratou o Lacazette, e daí pra frente o Wenger também não sabe o que ele está fazendo. A gente claramente tá com esse 3-4-3 aí porque encaixou, e pelo visto a gente vai apostar no 3-4-3, não tem nada de errado com isso, teoricamente, mas na prática eu vejo que é mais uma daquelas soluções que, porque deram certo, viraram uma verdade. Como o Cazorla como volante virou uma verdade porque deu certo, mas não porque era o raciocínio correto a ser feito para o elenco. Tanto é que nenhum reserva para o Cazorla, o mesmo estilo de jogador, o Wenger contratou nesses anos que o Cazorla era teoricamente o titular da posição. Então, toda essa falta de planejamento, essa falta de lógica na nossa ação de mercado faz com que eu fique bastante angustiado no verão. Eu sei que esse post foi um pouco confuso e um pouco multitemático. Eu vou tentar escrever alguma coisa para complementar o que eu falei aqui. Até sexta-feira, quando eu faço a preview da Emirates Cup de fato.